O senhor está com a palavra para a réplica, doutor. No dia que o Márcio morreu, saiu uma reportagem que eu queria ler o final da reportagem de um conhecido portal aqui da nossa cidade, todos conhecem. Por quê? Porque não são minhas palavras. São palavras que dizem o que a nossa comunidade sentiu naquele dia. Na manhã desta segunda-feira, após o comunicado do óbito de Márcio, o dia ficou cinzento. Mesmo com forte sol, era impossível sair às ruas e externar alegria. Em todos os cantos, o assunto se fez presente. Até em outros municípios, no estado inteiro, veículos de comunicação, o município de Alegrete ficou na capa. Mas por um motivo triste. Uma notícia que, lamentavelmente, foi destaque pouco menos de 2 meses do dia dele. O dia da criança. O dia que ele deveria ganhar o carinho que tanto esperou e que nunca recebeu. Sem saber se outrora, se um dia ele teve essa sensação de saber o que é ser feliz ao receber um chocolate, um pirulito, ou um abraço, que talvez nunca tenha recebido. Agora ficam os porquês, as possibilidades e a vontade de tantos pais que queriam ter a oportunidade de resgatar esse menino, de dar-lhe a chance de ter uma escolha, fosse ela de carreira, de caráter, de desejos ou de vida. A violência desse caso assombra, choca, assusta, apavora e tem a capacidade de colocar centenas de pessoas a chorar por esse menino. Que as lágrimas, a partir de agora, sejam de alegria. Que das nossas crianças, dos nossos filhos, de cada um de nós, dos irmãos, dos sobrinhos, a única coisa que seja tirada da sua infância sejam os medos e a insegurança. As imagens assustam, impactam e revoltam. Essa é a forma de demonstrar que não se pode calar diante de uma barbárie como essa. O choro de uma criança pode ser balda, pode ser habitual, como muitos dizem. Mas ele também pode ser um pedido de socorro de muitos inocentes, como Márcio. O Márcio foi torturado, maltratado durante toda a vida. E aqui eu queria contextualizar, fazer a diferença entre o momento em que ele esteve com a mãe, a Giane, e a Zilda, a companheira da mãe. Depois, e isso aqui elas estão respondendo por maus tratos. Esse é outro processo. Depois, houve o momento, então, em que ficou com o Fabiano, de maio até agosto. E aqui, o crime de tortura, quando essa criança foi agredida de várias formas. Porque ela tinha, como disse o Dr. Décio, perito, que foi quem examinou o corpo, agressões ao longo de 3 meses, de 3 dias, de 5 dias. Ela foi torturada, judiada e espancada ao longo de meses. Como disse a doutora Estela, não foi uma surra só. Então aqui, o crime de tortura ao longo de 3 meses do sofrimento dessa criança. E por fim, a gente tem aqui, pelo Fabiano, então, na fatídica quinta-feira, quando houve a agressão, e que não levou para o hospital, mesmo tendo visto
o rosto do menino todo roxo na sexta-feira. E aqui, então, a gente tem o crime de homicídio. Porque ao não levar o filho para o hospital depois de ver os roxos no menino, ele assumiu o risco da morte e não se importou com isso, em momento algum, porque ele foi para fora e deixou e não se importou e voltou para a cidade e levou horas para levar até o hospital. Inovação de tese. O senhor tem a réplica para falar, doutor? Mas essa tese não consta da denúncia, doutora. A senhora tem que ficar distrita à pronúncia, doutora. Qual é a tese que não consta na denúncia? De que ele assumiu o risco de matar. O doutor está na denúncia. Está na denúncia. Doutor, o senhor quer que eu leia a denúncia? Eu peço 3 minutos extra e posso ler a denúncia para o senhor. Excelência, em primeiro lugar, a senhora se acalme. A senhora tem que ter um pouco mais de calma, um pouco mais de educação, um pouco mais de elegância. Doutor, estou pedindo mais 3 minutos. Bem, doutores, eu não reconheço inovação de tese, a sentença de pronúncia foi expressa, inclusive, caso houvesse alegação de negativa de dolo, né, em relação aos fatos, inclusive como a forma que seria feito o quesito, consta expressamente na sentença de pronúncia, senhores, né? Então, não reconheço a alegação de inovação de tese. Doutor, na sentença de pronúncia, página 69. O quê? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Obrigada. Então, esse processo aqui do Fabiano são por 2 fatos distintos, e os senhores vão ser perguntados a votar sobre esses 2 crimes distintos. A tortura, sobre as agressões e espancamento ao longo de 3 meses, porque o menino tinha várias agressões no corpo, de todas as formas, com diferentes instrumentos que os médicos esclareceram. Vários instrumentos, em vários dias diferentes, com várias lesões diferentes, em fases diferentes. Tinha as lesões que o Dr. Décio explicou, as brancas, as vermelhas, as roxas, e qualquer um de nós que um dia já bateu em algum lugar, já foi agredido, a gente sabe que fica vermelho num dia, no outro vai ficando roxo, fica mais roxo, depois fica esverdeado, que a doutora Estela explicou aqui, a gente sabe. Qualquer um não precisa ser perito para saber disso, que aqueles roxos que apareciam não eram do domingo, e sim da quinta-feira. Ele tinha várias lesões, de vários dias, com diferentes instrumentos, isso ao longo de 3 meses, que é o crime de tortura. E depois, nessa quinta-feira, a agressão com a taquara, e depois de ver o menino roxo na sexta-feira, não levou ao hospital, e aqui resultou na morte do menino. Então são esses 2 crimes que os senhores vão ser questionados. Então isso eu queria contextualizar no tempo, para entender que não se trata de um fato só, mas de tudo que aconteceu ao longo desses 3 meses e depois o que aconteceu naquela quinta-feira. E aí repito que a confissão do réu é só uma das provas, mas ela não é a única. Nós tivemos as testemunhas presenciais, o Thiago, o Riane, a Roberta. O Thiago disse que o Fabiano, na quinta-feira, levou o menino para os fundos da casa e lá agrediu. Ele não viu, mas ele ouviu. E depois o menino, no dia seguinte, estava roxo. O próprio Fabiano disse para a assistente social, a Tânia, que na sexta-feira estava um pouco roxo, não estava tão roxo, mas foi ficando depois. Então ele viu e não levou no hospital e não se importou com o que ia acontecer com o menino. Virou as costas, saiu, voltou 2 dias depois. Então não é só a confissão, tem as 3 testemunhas que eu falei, também tem as testemunhas dos médicos, porque o Dr. Décio, a doutora Estela, foram muito claros de dizer que as lesões eram compatíveis com vara
ou taquara. E que o que levou à morte do Márcio teria acontecido 2, 3, 5 dias antes, mas não foi no domingo. Vou passar o vídeo do Dr. Décio. Resposta agora, e é uma pergunta, nem uma conclusão. Pelo que eu estou ouvindo do senhor, é impossível determinar a precisão o tempo decorrido entre a lesão causada e a morte da criança. As lesões... Espera um pouquinho, doutor, só um pouquinho. O que matou a criança foi uma hemorragia subdural, por trauma. O que matou a criança foi uma hemorragia subdural por trauma craniano. Tá, mas essa foi a causa da morte. Certo. As lesões, como todo o senhor disse, que houveram inúmeras, e realmente houveram. É só olhar as fotos, né? Não, eu não preciso olhar, eu sei que houveram. A minha pergunta é bem objetiva para o senhor. Tá? Com precisão, a gente sabe qual é a causa morte. O que provocou a morte, a gente sabe. Ok, mas a minha pergunta é essa. Todas as lesões que foram apresentadas, né? Todas elas que foram apresentadas, e que estão direto ou indiretamente relacionadas à morte, nós não podemos precisar quais efetivamente contribuíram para o efeito morte naquele momento. Eu posso dizer o seguinte, doutor, a lesão que matou ele, a lesão cutânea que matou ele, o trauma frontal, não tinha mais do que 5 dias. O trauma frontal. Então, pelo que eu concluo da sua resposta... Coloca de volta, eu vou passar as imagens. Posso dizer o seguinte, tá, pessoal? A lesão que matou ele... Aquela lá no início, a primeira e a segunda. Isso. A primeira e a segunda foto. Isso. A outra, adiante. Trauma frontal, que o Dr. Décio explicou várias vezes. O trauma frontal aqui, os roxos aqui. E esses roxos, é o que eu disse para vocês, qualquer um de nós sabe que uma agressão no dia ela ficaria vermelha. Não precisa ser perito, não precisa ser jurista, para saber que o roxo leva qualquer um de nós que já teve alguma batida em qualquer lugar, sabe? Que para ficar roxo assim, leva 2, 3 dias, no dia seguinte, depois, mas que não no mesmo dia. Pode ir tirar a imagem aí. Não, tá bem. Depois, mas a confissão, que a defesa tanto disse, que o Luciano foi coagido pela polícia a confessar, mas quando ele conversou com a Tânia, assistente do hospital, e lá não tinha ninguém coagindo. Não tinha polícia nenhuma, não tinha algema, não tinha nada. Estava conversando numa salinha com a assistente social. Ele disse que tinha visto os roxos na sexta-feira e que não levou no hospital, e ela perguntou por que não levou, e ele simplesmente calou, sem dizer uma palavra, por que não levou. Ele também falou para a assistente social do presídio, que o Dr. Piton mostrou, falou detalhes sobre o crime que o colocou dentro do presídio. Assim é a expressão da assistente social. Então não foi só na delegacia. Isso não é uma teoria da conspiração criada pelo delegado, pelos policiais, pela assistente social, pelos médicos, pelos promotores. Todo mundo criou uma teoria da conspiração aqui contra o réu. Como tenta fazer crer a defesa. E mais, a gente sabe, a gente aprende com o tempo, isso em qualquer profissão, cada um de nós, cada um de vocês sabe na profissão. Eu sempre dou um exemplo aqui, um júri que eu fiz ainda esse ano, acho que foi em maio, não, maio foi as enchentes, foi antes, abril, que eu conversei várias vezes com a família. Os pais me procuraram, o pai de um promotor que foi morto aqui. E ele queria entender como é que o crime tinha acontecido. E eu dizia, senhor, calma, deixa que nós vamos investigar, nós vamos fazer o nosso trabalho, nós vamos descobrir o que aconteceu com o seu filho. E aí eu disse para ele, a gente, com experiência, a gente vai entendendo, vai montando um quebra-cabeça, porque todo o processo é um quebra-cabeça.
Alguns são quebra-cabeça de 8 pedaços daqueles grandes, assim, bem fácil de montar. Às vezes, é um quebra-cabeça daqueles de 2.000 pecinhas pequenininhas, assim, dificílimo, que não se consegue desvendar. Mas tem aqueles que é um quebra-cabeça como esse, de umas 60 peças, talvez, e que a gente vai montando e, embora falte 2 ou 3 pedacinhos, a gente consegue entender qual é a imagem que está ali no quebra-cabeça. É assim que funciona o processo, como foi nesse caso. E aí eu falei para o seu Priamo, eu disse, a gente vai com o tempo montando, aprendendo a montar o quebra-cabeça, e a gente já sabe como fazer para montar, para entender o que aconteceu. E aí ele me disse assim, eu entendi, doutora, porque eu sou mecânico, e quando chega um carro, só pelo cheiro eu já sei o que tem no motor. E é assim a profissão de cada um de nós. O veterinário, às vezes, só de olhar no animal, ele sabe o que tem. O professor, de longe, ele enxerga quando o aluno está colando. Cada um de nós, na sua profissão, sabe. Isso não saiu da mente, uma eleição do promotor, do delegado, que criaram uma teoria da conspiração. Eu sou promotora há 25 anos. A gente aprende a montar o quebra-cabeça. O delegado não tinha como saber que o menino foi agredido com taquara. Por quê? Porque o Luiz Fabiano foi o primeiro a ser ouvido. No próprio dia 17. No dia que o menino morreu. As outras testemunhas só foram ouvidas no dia 24. O laudo pericial, o auto de necropsia, só veio depois. O delegado não tinha como saber que eram taquaradas para enfiar isso goela abaixo na boca do Luiz Fabiano. E mais. Com a experiência a gente vai pegando, a gente aprende a manha. Desvendar quando alguém está mentindo ou não. A gente aprende linguagem corporal. A gente aprende a desvendar um mentiroso. E recordo agora, está ali a doutora Jô, que às vezes é advogada de defesa, às vezes está do meu lado como assistente de acusação. Fizemos um júri semana passada, eu acho, semana retrasada, né, que inclusive eu pedi absolvição, porque nem sempre eu peço acusação, quando não tem prova eu peço absolvição. Ou não, foi na semana passada que a doutora Jô veio e disse, eu não vou fazer ilações aqui, porque tem prova de que foi o réu. E a senhora disse, como é que eu sei isso? Porque ele no depoimento me negava, e a senhora veio e disse aqui, eu sei que ele fez. Por quê? Porque ele contou muitos detalhes. A senhora disse isso em plenário, se tem algum dos jurados que estava no júri, nós fizemos, a senhora disse. Ele contou muitos detalhes. E ninguém bota na boca de alguém esse monte de detalhes. E a senhora, como advogada criminalista, veio e disse, eu não vou pedir a absolvição dele, porque eu sei que ele não tinha de onde tirar todos esses detalhes. E é isso. Com tantos detalhes nessa confissão, não tinha como o delegado inventar que era uma taquarada e colocar dentro da boca dele. Coagir para dizer que eu estava taquarada, por quê? Porque o delegado não tinha como saber. Não tinha chegado os laudos, não tinha ouvido as outras testemunhas, ele não tinha como saber o que os médicos iam também constatar, que os vergões eram de taquarada. Como disse o doutor Décio aqui, a da boca, vamos mostrar de novo, Piton, aí eu vou colocar as imagens, pessoal, tá? Aquela lá, a da boca. A do rostinho na frente. Isso, essa aí. Que aqui, o doutor Décio ainda mostrou. Aqui, ó, ele fez menção a isso aqui, a esse risco que tem no menino, para dizer, isso aqui era alguma coisa reta e comprida, o doutor Décio mostrou aqui na boca. Para provar que as agressões na boca eram da taquarada. Não tinha como o delegado saber isso, porque o laudo do doutor Décio não tinha chegado, nenhum dos médicos ainda tinha sido ouvido. Não tinha como o delegado inventar esse detalhe para coagir a testemunha. Aliás, a defesa tenta fazer como quero. Vocês sabem que o quero. Por que ele grita quero? É uma ave que tem aqui. A veterinária vai saber o que eu estou dizendo. Por que o quero grita?
ele voa e vai para outro lugar e ele grita para outro lugar para chamar a atenção dos predadores em outro lugar, para desviar a atenção dos filhotes. É a mesma coisa que a defesa fez. Ah, porque foi o Reane, porque foi a Giane, porque foi a Zilda, porque foi não sei o que. Tudo. É uma teoria de que foi todo mundo menos o Luiz Fabiano. Aliás, para sustentar isso, a defesa diz, e foi esse o norte da defesa durante todo o processo, tudo é nulo, Lu, nada vale, é tudo irregular. Na polícia, no judiciário, é tudo, nada vale, tudo é irregular, tudo é nulo. Só que se alguma coisa de nulo tivesse, no processo nós não estávamos aqui hoje para julgar e escrever o último capítulo da história do Márcio. E não só a defesa busca dizer que todo o procedimento da polícia foi irregular, tudo no processo foi irregular, eu perdi as contas de quantas nulidades foram alegadas no processo, foram todas rechaçadas. Por isso que a gente está aqui hoje. Só que assim, a defesa vem de fora desqualificar todo mundo de Alegrete. Começando pelos senhores, porque eles entraram com pedido de desaforamento dos autos. O que é desaforamento? É pedir para ser julgado em outra comarca porque não confiava nos julgados de Alegrete e não queria que os senhores estivessem aqui julgando hoje. Gentileza, excelência, é uma questão de ordem. Não defiro, doutor, não concordo. O senhor fala no seu momento da tréplica. Quem tem que deferir é o magistrado que preside a sessão. De onde isso? Diga, doutor. Por gentileza. Só deixar consignado na gravação de que o Ministério Público está se utilizando de argumento com fins de tentar desqualificar a defesa perante o Conselho de Sentença, induzindo eles a erro, e também se utilizando de uma decisão posterior à pronúncia como argumento da autoridade, para fazer valer uma situação inexistente. O pedido de desaforamento, se ela tivesse lido, ela veria que não tem absolutamente nada a ver contra a população de Alegrete, e sim por uma visão eminentemente jurídica da defesa. Então, eu gostaria que a promotora de justiça, antes de verbalizar um impropério desse tamanho, pelo menos lesse as peças e soubesse interpretar. Isso é argumentação, o senhor fala no seu momento, doutor. Tá? Obrigado, Foi registrado o seu protesto, tá, doutor? Aí na tréplica o senhor contra-argumenta, tá certo? Doutor, eu vou pedir mais 3 minutos. 3 minutos tá? para a senhora, doutor. Obrigada. Bom, seguindo no que eu vinha dizendo, a defesa busca desqualificar todo mundo. Ninguém presta em Alegrete. Né? Ninguém presta aqui. A polícia não presta, o delegado não presta, as assistentes sociais não prestam, o perito não presta, o Ministério Público não presta. Aliás, o Ministério Público chamou de folclore brasileiro. Parece um saci pererê. E depois me chama de mal educada. Olha, mal educada, eu nunca chamei um advogado de saci pererê, doutor. E mais, desqualifica delegado, a polícia, perito, assistente social. Ninguém presta, só o Luiz Fabiano presta. Ministério Público é folclore, parece saci pererê. A promotora é mal educada, mas não fui eu que não cumprimentei, nem o juiz e nem a promotora, quando iniciou a sustentação oral. Aliás, eu sou promotora há 25 anos, eu não tenho nem ideia quantos plenários do júri, só aqui em Alegrete eu já fiz mais de 100, agora eu não tenho ideia ao longo de 25 anos, jamais eu tinha visto acontecer isso, de um advogado chegar e não cumprimentar o juiz e nem o promotor. E depois me chama de mal educada, e me chama de saci pererê. Aliás, ofende a polícia, o delegado, assistente social, o perito, a promotora. Ofende o juiz também, porque diz, está lá, folha 581 do processo. Porque eu falo e mostro, o Ministério Público não trabalha com suposição, o Ministério Público trabalha com prova. Está lá escrito. Que ofende, inclusive, o juiz, onde diz assim, despacho sanador do juiz é tão bem-vindo no processo penal quanto uma mosca na cozinha. Foi isso que
que os senhores disseram e assinaram. Está lá, folha 581 dos autos chamando o juiz. Que o despacho do doutor Rafael era tão bem-vindo quanto uma mosca na cozinha. E depois me chama de mal educada. De folclore, saci pererê. Os senhores vêm de fora para ofender todo mundo aqui, que faz um trabalho sério aqui na comarca. O juiz, promotor, delegado, a polícia, assistente social. Todo mundo aqui na comunidade se conhece. Tem uma célebre frase do Schopenhauer que diz que quando não há argumento contra a argumentação do outro para atacar, ataca-se o próprio argumentador. É isso que a defesa veio para fazer. Como não tem como argumentar e dizer que o Fabiano não é ou não fez, eles optaram por ofender todo mundo de Alegrete. Vamos passar os slides? Claro, fica à vontade. Obrigado. Os doutores, só complementando, doutora, os doutores sustentaram que o Ministério Público estava diante ali de um abuso de autoridade, estaria sendo omisso, não tomou providências, o expediente, na verdade, foi arquivado. É um reconhecimento que a defesa, inclusive, faz. Só que ele critica e não lê os argumentos pelo qual, porque o doutor ficou insistindo aqui, olha, por que ele foi algemado? Por que ele foi algemado? Então, disse o doutor Valeriano Garcia Filho, no expediente instaurado pela Corregedoria a pedido do Ministério Público para esclarecer as condutas dos policiais. E disse o doutor Valeriano, na manhã do dia seguinte, o depoente e sua equipe diligenciaram em busca do agressor, que foi localizado em uma residência de familiares às margens da BR-290. Ali, lhe foi indagado de como a criança havia se lesionado. E ante as inconsistências das informações prestadas por Luiz Fabiano, este foi conduzido até a delegacia devidamente algemado para a segurança de todos da equipe e do próprio Luiz Fabiano, que estava nitidamente drogado, sendo que é usuário de crack e cocaína. Então, ele deu a versão, o doutor Valeriano, explicando qual a razão dele de ter algemado. Né? Em nenhum momento falou que coagiu, forçou a questão da confissão. Né? Eu queria só deixar claro, porque a defesa questiona o arquivamento, mas não mostra as razões, os motivos. Né? É passível de crítica, mas vamos mostrar os pingos nos is. Então, eu fiz questão de mostrar essa questão só para os senhores, para não pairar qualquer tipo de dúvida quanto à atuação dos policiais civis, em especial o Dr. Valeriano e sua equipe na comarca de Alegrete. Obrigado, doutor. Como eu disse, quem não tem argumento contra argumentação ataca os argumentadores, né? Vamos passar os slides ali, iniciando ali na qualificadora. Bom, por tudo que a gente falou aqui, especialmente os depoimentos do perito, que foi muito claro que a agressão que levou à morte foi na região parietal, né, aqui na cabeça do menino, que conforme disse, rachou a cabeça e levou aquele edema cerebral, hemorragia, que ela vai aumentando dia a dia, causando a pressão e a dor, até romper de uma forma maior, que é quando levou as paradas cardiorrespiratórias. O doutor Antônio tentou fazer o ressuscitamento e não conseguiu e acabou levando o menino à morte. Mas, conforme o doutor Décio, isso teria ocorrido 2, 3 ou 5 dias antes, sendo compatível, portanto, com a agressão na quinta-feira, que o Tiago, o Riane e a Roberta ouviram o Fabiano agredindo, e o próprio Fabiano admitiu, inclusive lá para assistente social, lá de dentro do presídio, os detalhes do crime que o colocou dentro do presídio. E não foi na delegacia e não estava sendo corrigido por ninguém lá. Bom, o Ministério Público, por isso, pede a condenação, até porque, eu já disse, expliquei para vocês, Giane e Zilda estão respondendo pelos maus tratos
do menino. O Riane e a Roberta respondem um processo em separado por os maus tratos e por não ter levado o menino no hospital. Mas a agressão que levou à morte foram as taquaradas nesse dia, baseadas nas provas que tem no processo. Na palavra dos médicos se falam das marcas de agressão, inclusive no rosto das taquaradas, e na contagem dos dias que levaram aquelas agressões roxas, teriam sido praticadas 2 a 3 dias antes. Isso não foi uma ilação, alguma coisa que saiu da nossa cabeça, mas baseada em provas que foi essa. Por que o Fabiano está respondendo? Porque as provas conduzem à autoria pelo Fabiano. Aliás, hoje, ele vem e diz, não, quem agrediu foi o Riane. Agora eu pergunto, um pai, se soubesse, o que ele disse hoje foi com toda certeza, que era o Riane, teria ficado silente, não falaria nada sobre isso lá no hospital. Nada, ele não tocou no nome do Riane para ninguém no hospital. Qualquer pai, quem é pai, estaria aos prantos, estaria louco, ou com raiva de quem teria feito isso. Mas expressaria algum sentimento. De raiva, de dor, de desespero. Mas sentiria alguma coisa. E não aquela indiferença. Só que o nome do Riane não tinha surgido nada. Em momento algum. O Riane surgiu depois que ele foi orientado a dizer isso dentro do processo. Mas antes o nome do Riane não tinha surgido nada depois. Para confundir os senhores, como eu disse, que nem faz o quero-quero. Então, pelas provas que nós já apresentamos, das perícias, do arrancamento dos dentes, da necropsia, dos depoimentos dos médicos, dos outros depoimentos mostrados pelo Dr. Piton, do Tiago, da Rana, da Roberta, da Estela, do John, da Tânia, que nós chegamos à conclusão de que as agressões que levaram à morte foram essas praticadas com taquaradas ditas pelo próprio Luiz Fabiano, que viu o menino roxo na sexta-feira, não levou para o hospital e isso resultou na morte. Por quê? Porque não havia outro. Nunca houve. E é por isso, porque se o Fabiano restar absolvido, esse crime do homicídio ele vai ficar impune. Tudo isso que aconteceu com essa criança vai... Se ele for absolvido, isso significa dizer que tudo que essa criança passou resulta em nada. Mas nós não chegamos ao nome do Fabiano do nada, baseado nas provas que tem no processo. O Ministério Público não trabalha com suposições e nem a polícia. E nem faz que nem o quero-quero. Vou passar às qualificadoras. Bom, a acusação, além do crime de tortura, que foram todas as agressões, de várias formas, como ele mesmo disse, já tinha agredido com chinelo, já tinha agredido com soco, já tinha agredido com taquarada, tapas. Como é que o Tiago disse, doutor Piton? Ele agredia com força de homem. Agredia o filho com força de homem. Era o que ele fazia aqui, ao longo desses 3 meses. Agredia o filho com força de homem. Uma criança que, como disse o Dr. Décio, não tinha como se defender. E aí a acusação, além da tortura durante esses 3 meses em que ele esteve com o Fabiano, sendo agredido com força de homem, de vários instrumentos, vários dias, de várias formas. Além disso, o homicídio é o que a gente chama de homicídio qualificado. O que é isso? Pode colocar ali para mim. O homicídio qualificado é crime hediondo.
é o que torna... Acho que volta um. Isso. Isso aí. Por que esse homicídio é qualificado? É o que torna o crime hediondo. Eu fui buscar, parece óbvio, é que às vezes para nós que estamos acostumados com isso, a palavra pode parecer óbvio, mas eu fiz questão de ir buscar no dicionário. O que significa hediondo? Por que esse crime é hediondo? Hediondo é algo que causa repulsa, abominável, horrendo, horripilante, horrível, horroroso, pavoroso, repugnante, repulsivo, que é isso que a gente viu que fizeram com esse menino. E aí os senhores vão ser perguntados, então, se esse crime é hediondo ou não, o que os senhores viram o que fizeram com esse menino. Se o crime de homicídio foi praticado por meio de tortura, em vista das inúmeras agressões físicas contra a região da cabeça, das pernas da vítima, provocando-lhe intenso sofrimento. Se o que essa criança passou não é sofrimento, então eu não sei o que é. Para chegar naquele estado que chegou no hospital. A qualificadora é algo que torna o crime mais reprovável do que um homicídio qualquer, em que um traficante chega com uma pistola na cabeça e dá um tiro em outra, que é isso que acontece quando os traficantes se matam entre eles aí. É algo que torna o crime mais reprovável. Por quê? Mais brutal, tem mais crueldade, tem menos piedade e causou mais sofrimento na vítima. Se isso não é hediondo, se esse crime não é hediondo, nada mais, para mim, vai parecer. Por isso que o Ministério Público pede que, quando vocês forem perguntados se o crime foi cometido mediante tortura e causou intenso sofrimento na vítima, votem sim. Os senhores também vão ser perguntados se a vítima era menor de 14 anos. Sim, ele tinha 1 ano e 11 meses. Tem idade sem condições de se defender. E aí agora eu me dirijo ao juiz, porque não existem alegações finais escritas no júri. O réu terá, inevitavelmente, uma diminuição de pena em função de que ele tinha 18 anos na época do fato, isso é obrigatório, de haver a diminuição, mas eu vou referir as agravantes, que é aquilo que aumenta a pena. Primeiro, crime cometido contra descendente, contra filho, que é muito mais grave. Uma coisa é o traficante que matou outro, outra coisa é os dois bêbados no bar que brigam ali e dão umas facadas no outro que nem conhece porque bateram boca quando estava bêbado. Outra coisa é matar o filho. É mais grave, é mais dolorido, é mais reprovável, é mais repugnante. Cometeu dentro do lugar onde moravam, dentro do lar, onde ele deveria ser cuidado e protegido e amado, mas ele foi espancado. Também foi cometido durante calamidade pública. A gente estava no auge da pandemia do Covid. Quando a gente não podia sequer sair de casa. Entrar no hospital era um risco. A gente via na TV todo dia aquele monte de caixão saindo. Era um horror. Já se passaram 4 anos, quase 5 anos da pandemia. Às vezes a gente esquece. Mas os senhores devem lembrar do que a gente via na TV, aquele monte de caixão saindo um atrás do outro naquela época. E tiveram que levar para uma criança, no meio da pandemia do Covid, para o hospital, colocando mais gente em risco. E pedindo que a atenuante seja considerada na menor fração e compensada com uma das agravantes. Só que ele tem mais agravantes do que atenuantes e que então a pena seja aumentada em ele sendo condenado, se os senhores decidirem por condená-lo. Pode passar. Tem mais alguns pedidos de aumento de pena, porque o Ministério Público pede a pena máxima, porque eu nunca vi, doutora Jo, uma homenagem à senhora que é advogada criminalista, jamais, nós já fizemos uns 30, 40 plenários, talvez, juntas, a senhora do outro lado, jamais
a senhora ofendeu alguém do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia? Jamais. E eu sempre faço questão de saudá-la nos inícios, dizendo que aqui em Alegrete todos nos respeitamos. Sempre. Mas a senhora me disse, um dia que nos encontramos, vou estar lá assistindo, porque nunca vi uma coisa tão horrível. A senhora, que já viu muito crime, já fez defesa de muito, me disse, nunca vi uma coisa tão horrível. Eu também não. Aqui na cidade, eu diria que, assim, desde que eu cheguei, vão fazer 4 anos que eu estou aqui, tem 3 crimes que foram os mais horríveis que eu já vi e que eu chorei cada vez que eu abri o processo. Cada vez que eu olhava as fotos. O do caso da enfermeira Priscila, que todos conhecem, que é uma coisa horrorosa que fizeram com aquela moça. O do caso da menina Jennifer, enforcada, grávida, pelo companheiro, que eu desabei chorando o dia que chegaram as provas, porque a gente se endurece, recrudesce vendo tanto crime, mas tem dias que a gente desaba, tem dias que dói na gente também. E o do menino Márcio, que desde o dia que eu pisei em Alegrete, não tem um júri que termine que não venha alguém depois me perguntar: e que dia vai ser julgado o pai que matou aquele menino? Cada vez que eu abri esse processo e olhava as fotos do Márcio, eu chorava. E teve dias... Eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho o hábito de praticar. Tenho minhas crenças, mas não tenho o hábito de praticar. Mas tinha dias que eu pedia forças. Eu pedia força para conseguir terminar esse júri. Porque eu tinha medo de desabar aqui. Porque diferente da frieza do réu, eu chorei muitas vezes, cada vez que eu abria e via as fotos. E por isso, por ser um dos crimes mais horríveis que a gente já viu, que é os pedidos de aumento de pena, para que seja condenado à pena máxima. E eu vi várias manifestações da comunidade, por todos os lugares, porque todo mundo se conhece aqui, né? E eu, quem me conhece daí sabe que eu frequento tudo. Eu vou no CTG, eu vou na escola de samba, eu vou na quermesse da igreja, eu vou a tudo, porque eu realmente me inseri na comunidade. Então a gente ouve muita coisa, as pessoas falarem desse crime e dizer: queria pena de morte. Bom, não tem. No Brasil não tem. Também não tem pena perpétua, como tem na Argentina, no Chile. Aqui não tem. Então o que a gente pode pedir, fazer a nossa parte, é mostrar as provas e pedir que seja condenado à pena máxima. Até porque no Brasil não se cumpre toda a pena, né? Os pedidos de aumento de pena que faço, dirigidos ao juiz, então, reconhecida a culpabilidade acentuada, o que é um grau de censura maior, um grau de reprovabilidade maior do que ele fez. Por quê? Porque o modus operandi, ou seja, a maneira de agir. Primeiro porque ele era pai, ele tinha o dever de proteger, de cuidar e de amar. E ao invés disso ele espancou. A violência exacerbada, espancou com uma taquara a ponto de arrancar todos os dentes, destruir a gengiva desse menino. Imaginem a dor. A gente, quando arranca um dente, dói. Imagina a gengiva destruída, a dor dessa criança. E como disse o Dr. Décio, era algo reto aqui, a taquara. A complexão física era muito maior do que a da criança. Era a força de um homem, como eu disse. Batia com a força de um homem. E o Márcio estava desidratado, desnutrido, pesando apenas 2/3 do peso, que sem força ou sem condições de agir. Como disse a doutora Estela, ele só reagia à dor. Pode passar. Aumento de pena também em razão da conduta social do réu. O que é a conduta social? Como é que ele vive na nossa comunidade? Na família, na comunidade. Como é que ele vive? É aquele que aponta a arma, estamos juntos, estamos prontos para tudo hoje, com uma arma, droga, dinheiro, coisa roubada ali. Ele e os parça, tudo junto, armados. Vários depoimentos que eu mostrei para os senhores, pelo menos 5 falando que era usuário de drogas, gastava tudo com drogas, envolvido com arma, droga, tráfico. Relacionamento extraconjugal com a sogra.
Era casado com a filha, pegou a sogra, batia na mulher porque tem os registros de violência doméstica, está ali dentro do processo. Responsabilidade e comprometimento zero. Essa era a conduta dele, essa era a pessoa. Esse era o Luiz Fabiano. Que seja considerada também a personalidade desajustada, que são as características dele, o caráter dele. Covarde, porque quem bate numa criança espanca dessa maneira o filho. Agressivo, batia na mulher, tinha um filho. Frio, indiferença, insensibilidade, não caiu uma gota de lágrima. No hospital, quando chamaram para ver o menino, estava com os pés para cima, assistindo televisão, não quis ver o filho. Frio, indiferente, hoje não caiu uma lágrima. Eu disse para o senhor que cada vez que eu abria esse processo, eu chorava. E quando a gente estava se preparando, e foram meses, né, de reuniões, doutor Piton, estudando, e o doutor Tubino, que deve estar nos assistindo, que é coordenador do núcleo do júri, dizia assim, para eu cuidar para não desabar. Doutor Tubino, se estiver me ouvindo, obrigada pelos conselhos. Não foi fácil, mas eu desabei muitas vezes enquanto li, cada vez que eu vi as fotos desse menino. E eu não sei como um pai nunca derramou uma lágrima, por isso. Frieza e responsabilidade, e não demonstra nenhum remorso, nenhum arrependimento e nenhuma empatia. Zero. Zero. Também, a gente percebeu que ao longo do processo, a gente lia ali e tinha. Ele agrediu, teve dias que ele agrediu porque o menino se urinou, teve dias que ele agrediu porque o menino chorou, teve dias que ele agrediu porque o menino cumprimentou alguém na lenheira, que chegava alguém lá. Qualquer motivo banal era motivo para agredir a criança. Ele tinha zero paciência, não tinha nada paciência, como disse o Thiago, que foi ouvido. As circunstâncias do crime também. São os pormenores, o lugar, o tempo, a duração, a intensidade, tudo o que aconteceu que envolve do crime. E que torna isso mais reprovável e por isso a gente pede um aumento de pena também em relação a isso. Levou o menino lá para os fundos da casa onde ele agrediu. Está lá no depoimento do Thiago. No lugar escondido, nos fundos da casa, onde o Márcio não podia se defender e ninguém podia socorrer. O tempo de duração das agressões. Ele foi assassinado dia por dia, várias vezes, durante 3 meses, até não acordar mais. A duração, a intensidade, a dor e o sofrimento dessa criança. O pai não demonstrou nenhum remorso, arrependimento, nem empatia em relação a isso. E as consequências desse crime? Também peço aumento de pena em relação a isso, porque elas fogem da normalidade. Isso é diferente de senhores que já são... tem 6 aqui que já são jurados mais antigos, já viram? A briga de bar, os 2 bêbados que dão umas facadas, o traficante que dá um tiro no outro. Mas este aqui foge da normalidade. As consequências do crime foram gravíssimas. Em relação à vítima, pela quantidade de lesões que esse menino tinha no corpo inteiro, como disse a doutora Estela, ela perguntou onde ele não tinha uma agressão. A intensidade da dor, imaginem a dor, a pressão daquele edema cerebral aumentando dia a dia. A gente dá uma batida no cotovelo, dói. Imagine rachar a cabeça. E para a comunidade, a comoção social, a dor coletiva, porque não há um lugar dessa cidade onde eu pisei desde que eu cheguei aqui, que alguém não me pergunte quando aquele caso vai ser julgado. Tem aqui um termo de declaração do delegado, onde ele diz que o Luiz Fabiano, no dia que ele precisou ser algemado, porque ele estava nitidamente drogado, usou de crack, cocaína,
precisou ser contido. Nesse dia, dezenas de populares se aglomeraram em frente à delegacia de polícia, clamando por justiça, gritando por palavras de justiça e ódio. A comunidade inteira pedia justiça. Ele seria linchado pela comunidade. Teve que haver reforço da brigada militar, pois a comunidade queria invadir a delegacia de polícia para linchar ele. Ele foi transferido e está aqui no processo várias vezes de um presídio para outro, porque os presos, né, nem os presos não aceitam. Os presos não aceitam Duque, né, que a gente chama, que é estuprador, e os presos não aceitavam. Ele foi transferido várias vezes de um presídio para outro, a pedido dele, porque estava em risco. Porque os próprios presos, nem os presos aceitam o pai que mata um filho. E se ele ficasse junto com os outros, já teriam apagado, porque nem os presos aceitam isso. Muito menos a nossa comunidade. A comoção aconteceu entre os próprios presos. Aconteceu na frente da delegacia, aconteceu na frente do presídio, a comunidade pedindo justiça. E hoje chegou esse dia. Pode passar. Por fim, eu vou explicar os quesitos para os senhores. Deixa eu só passar rapidamente isso. Pode botar. Qual é a diferença? Por que esse crime é hediondo? Porque um homicídio contra a criança é diferente do traficocídio ou da briga de bar. Porque o espancamento com taquarada é diferente do traficante que dá um tiro na cabeça só. Porque a conduta social desajustada é diferente de alguém que tem um ato isolado na vida dela. Porque a personalidade fria e insensível é diferente de alguém que tem sentimento. Porque um crime num ambiente familiar contra o filho é diferente daquele que mata um desconhecido. E é por tudo isso aqui, por esse conjunto da obra, que o Ministério Público pede a condenação à pena máxima. E ainda assim é pouco. Ainda assim é pouco. Porque a hora que a gente tem que dar notícia para as pessoas de que a pena é essa, as pessoas dizem, mas quanto tempo o Soares vai ficar preso? Por isso que o Ministério Público pede, então, que os senhores votem. Pode passar os quesitos, então. Primeira pergunta que vai ser feita para os senhores é... Coloca um de cada vez, então, por gentileza. O fato existiu? Se alguém agrediu o menino Márcio causando a morte? Sim, ninguém tem dúvida que o menino morreu. Segunda pergunta que vai ser feita para os senhores. O réu Luiz Fabiano foi o autor das agressões e não levou ele no hospital? E por isso o menino morreu? Lá na quinta-feira? Foi o que o Riane, a Roberta, o Thiago ouviram. Todo mundo viu, inclusive o próprio Fabiano, o menino roxo na sexta-feira e não levou para o hospital. E os médicos dizendo que se tivesse levado, logo depois das agressões teriam salvo. Ele morreu porque o pai, indiferente, virou as costas e não se importou com o resultado do que pudesse acontecer com o menino, depois de ver o menino naquele estado. Então, sim, o réu, até porque se os senhores votarem não, esse crime vai ficar impune, com tudo que o pai fez. Terceiro quesito, os senhores vão ser perguntados se querem absolvê-lo, e a gente pede que digam não. E se o crime foi praticado mediante tortura, causando intenso sofrimento na vítima, o espancamento com as taquaradas, e que votem sim. E a última pergunta que vai ser feita é se a criança era menor de 14 anos. Então, isso assim, eu quero que vocês gravem como se fosse uma colinha na cabeça de vocês. Sim, 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 sim. Se vocês acham que ele tem que ser condenado. E apenas digam não no momento, se for perguntado se querem absolver, que não querem absolver. E o restante sim, 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 sim. E o outro crime que vocês vão ser perguntados é sobre a tortura, que são os 3 meses antes dessa agressão que levou à morte. São as agressões ao longo de 3 meses, várias lesões, vários dias, com vários instrumentos, com força de homem.
Se o fato existiu, se esse menino foi torturado, depois que os senhores viram o espancamento por todo o corpo. Sim, ninguém tem dúvida de que esse menino foi espancado. Ao longo de muito tempo, porque todos os médicos referiram que havia várias agressões, com instrumentos diferentes e datas diferentes, de 3 meses, de 5 dias, de 3 dias. Segunda pergunta que vai ser feita. Se o Luiz Fabiano agredia o menino ao longo desses 3 meses? Eu disse, ele foi assassinado dia a dia. Se querem absolver, que digam não. E a quarta pergunta, se a criança era menor de 14 anos. E, de novo, para vocês se concordarem com o Ministério Público que ele precisa ser condenado, que ele merece ser condenado, que as provas apontam o que o pai fez, que votem sim, 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 e votem não, apenas para não absolver. Vou botar a última. Eu disse para vocês que o luto e a dor não passam, mas eu queria que passasse a sensação de injustiça, porque as pessoas me perguntam em todos os lugares onde a gente anda na cidade, por que até hoje isso não tinha sido julgado, por que até hoje não tinha uma resposta. E hoje, os senhores, está na mão de cada um de vocês, de dizer para a nossa comunidade que hoje o Márcio, seja onde estiver, ele tem uma resposta para o que foi feito com ele. Votando pela condenação quando pediu o Ministério Público. E eu termino aqui confiando na sensibilidade dos senhores para dar hoje essa resposta e dar esse último capítulo da vida do Márcio, que ele possa finalmente descansar em paz, porque o que ele teve em vida, nem ele, nem criança nenhuma merecia. Com versos de uma música do César Passarinho, que é o cantor de música nativista que eu mais gosto, porque para mim ele escreveu a música mais linda que tem e que eu choro cada vez que eu ouço, que é Guri. Só que não é esse verso que eu vou falar, porque infelizmente o Márcio não pôde viver, nem para sair igualzito ao pai, nem igualzito a Ariquei. É outra música dele, que diz: quando morre um menino, reza o vento a sua prece, o destino fecha a porta dele e o dia não amanhece. Quando morre um menino, se quebra a vida em pedaços, as horas correm vazias, sem mais travessuras e abraços. Quando morre um menino, tem o pão o gosto de ferro, a alegria sai de casa, e nesse dia não tem mais pandorgas no céu. Que nós passamos hoje, os senhores, nós, doutor Rodrigo, dar essa resposta para a comunidade, para que as nossas crianças em Alegrete possam, a partir da manhã, ter a sensação de que elas são protegidas e de que elas possam soltar novamente pandorgas no céu. Obrigada. Então, retornando à tréplica, doutor, o senhor está com a palavra. Obrigado. Senhoras e senhores, então, retomando agora a réplica, inicialmente eu gostaria de renovar as minhas saudações ao meu distinto e nobre colega, doutor Tiago. Quero também renovar os meus cumprimentos aos senhores jurados, a todos os demais presentes aqui nessa plenária. Em saber, de antemão, que muito me alegra, inclusive, essa plenária ser composta, ou fazer parte dessa plenária aqui, colegas advogados, né? Inclusive, depois eu vou mencionar alguma coisa a respeito disso. Então, senhores, retomando, a defesa pontuou, a defesa, não, imagina,
A defesa pontuou algumas circunstâncias, algumas colocações feitas pelo Ministério Público que nós reputamos como sendo extremamente importante para nós passarmos para os senhores, até mesmo por um dever de ofício. Nós temos que, justamente, nos contrapormos a determinadas situações que foram suscitadas aqui, para que os senhores possam ter, efetivamente, uma ideia se isso corresponde com a verdade processual ou não. Então, eu tomei a acuidade de fazer alguns apontamentos aqui, enquanto a promotora de justiça fazia sua peroração em réplica. Bom, inicia falando que houveram testemunhas das quais corroboram com a tese da acusação, dizendo que o Luiz Fabiano era uma pessoa que não reunia predicados favoráveis, né? Maconheiro, cheirador, craqueiro, um cara irresponsável. E entre as pessoas das quais ela nominou, ela fez referência ao Tiago, ela fez referência à Giane, ela fez referência, inclusive, a uma servidora do presídio, ou uma assistente social, ou uma psicóloga do ergasto público, onde o Luiz Fabiano está recluso há 4 anos, onde supostamente ele teria retratado a essa pessoa motivações das quais teria ele levado ao cometimento do crime do próprio filho. Bom, eu começo dizendo o seguinte para os senhores: esse Tiago, do qual a promotora de justiça faz referência, os senhores têm que ter muito cuidado com esta fala. E eu vou explicar por quê. Esse Tiago é aquele camarada que trabalhava lá na casa do Riane, ajudando o Riane, e que era um cara que se drogava com o Riane, amicíssimo do Riane. E foi aquele camarada que, por vezes, inclusive saiu em redes sociais com o próprio Luiz Fabiano. Ele comparecia ali nas fotos, ele, inclusive, nutria uma relação de amizade com o Luiz Fabiano. Quando o Luiz Fabiano tinha dinheiro e convidava ele, por exemplo, os senhores sabem, fumar cigarro, ou comprar cigarro para ele, ou tomar cerveja, o Luiz Fabiano era um cara bom, era prestativo. Então, vejam, é fácil tu pegar um depoimento aqui, que tu reputa como sendo extremamente importante, fundamental, inclusive, para os senhores terem uma impressão de quem é o sujeito, só que tu não trazer essa pessoa para hoje, aqui em plenário, para ela ser ouvida. A instrução do processo, ela não terminou lá na audiência de instrução que foi realizado, inclusive aqui nessa sala. Ela não terminou, a instrução processual, no rito do tribunal do júri, ela termina antes dos debates. Ou seja, o Ministério Público poderia ter trazido o tal de Tiago aqui para dentro, para ser ouvido hoje, e para questionar ele. Vem cá, você disse lá na fase judicial tal e tal coisa a respeito do Luiz Fabiano. O senhor confirma isso? Porque aí daria chance para nós, enquanto defesa, contraditar ele, indagar dele, questionar ele. Eu digo a mesma coisa com relação a essa psicóloga. Vou chamar de psicólogo, não sei qual é a formação acadêmica dessa senhora que supostamente entrevistou o Luiz Fabiano, documento trazido, acredito eu, que para os autos do processo. Mas que nós não tivemos a chance de contraditar ela. Nós gostaríamos. Ela poderia vir aqui, se sentar aqui na frente dos senhores, assim como fizeram as pessoas que foram ouvidas, e ser questionado. Em que circunstâncias o Luiz Fabiano colocou isso para a senhora que a senhora está dizendo, ou que está escrito aqui no papel? Né?
Ele procurou voluntariamente a senhora? Qual foi o método que a senhora utilizou para abstrair dele? Um cara tão calado, tão introspectivo. Isso que a senhora está colocando aqui no papel, quer dizer, traria para dentro do processo elementos. A acuidade, ela teve o cuidado de, assim que ela começou a ouvir o Luiz Fabiano naquele dito, isso dito por ela, de chamar a Brigada Militar e, inclusive, de chamar o Conselho Tutelar. Olha aqui, ó. Eu quero que seja chamada a Brigada Militar e o Conselho Tutelar. Por quê? Ah, não, porque poderia haver aqui indícios da prática de um crime. Né? Essa criança, como ela mesma disse, essa criança foi maltratada. Esta criança, ela foi vítima de maus tratos. E, consequentemente, ela pode ter sido vítima de um crime. Mas, perfeito, se existia no mínimo, esses indícios percebidos por essa senhora, por que ela não documentou, não gravou isso? Por que ela não trouxe, neste mesmo palio de espetáculos, uma testemunha que pudesse corroborar essa mesma fala dela? Não, essa é uma fala isolada desta senhora. Vejam, senhores. Isto foi visto só por ela, única e exclusivamente por ela. Esse cidadão, ele passou naquele mesmo dia, no domingo, lá no hospital, pela entrevista com 2 conselheiros tutelares. 2. Em momento algum da fala desses senhores, dos conselheiros tutelares, foi dito ou foi feito qualquer referência próximo ao que essa senhora relatou aqui. Nada. Eles, em momento algum, referiram ele se tratar de uma pessoa indiferente, dissimulada, como se não tivesse nem aí, que tivesse colocado os pés em cima do sofá. Vejam, 2 conselheiros que foram ouvidos. 2. Então, as coisas parecem estranhas. É muito conveniente, quando a gente quer imputar responsabilidade para alguém, a gente começar a enxergar coisas que só nós vemos. Por que o conjunto da obra não aponta para o mesmo caminho que esta senhora falou? É só ela que narra isso. É só ela. E aí, quando eu interpelo ela, várias vezes os senhores puderam perceber isso. Minha senhora, o que a senhora está dizendo aqui é de cunho eminentemente subjetivo da senhora. Eu quero que a senhora me retrate e me relate algo concreto, objetivo, que a senhora possa provar. Não é da sua condição empírica, não é do seu conhecimento, ou daquilo que a senhora acha que pode ter acontecido. E aí ela ficava brava. Continuando, senhores. Anotei aqui também que a promotora de justiça diz que tem 25 anos de carreira e que ela aprendeu, ao longo desse tempo, montar quebra-cabeça. Expressão essa utilizada, inclusive, por ela. Não é eu que disse. Quebra-cabeça. Em primeiro lugar, eu não coloco numa tábula rasa as circunstâncias de um processo de tribunal do júri. E eu digo isso por uma razão muito simples, senhores. Porque processos de tribunal do júri são processos de horrores. São páginas que vertem lágrimas. São páginas que vertem sangue. Eu não posso colocar isso como um quebra-cabeça. Isso aqui não é uma diversão. Isso não é algo lúdico. Eu não posso tratar da vida humana como sendo um quebra-cabeça. Mas vamos lá, admitindo essa expressão,
um tanto quanto, a meu ver, indigesta, mal colocada. Se realmente fosse um quebra-cabeças, o Ministério Público teria se dado por conta que quem quebrou a cabeça desta criança, desse anjinho, não foi o Luiz Fabiano, e foi o Riane. Então, se nós tivermos que apelar para esse circo de horrores, que é comparar a vida humana de uma criança totalmente indefesa com quebra-cabeças, eu posso dizer que o Ministério Público não teve a capacidade de perceber que quem quebrou a cabeça de uma criança não foi esse rapaz, e sim um outro que tem um endereço certo, que está lá na cidade de Rosário do Sul, no presídio, chamado Riane. Continuando, senhores, porque aqui eu vou me valer, inclusive, de uma fala, de uma expressão utilizada pelo promotor de justiça, que é a hora de nós colocarmos os pingos nos is. Os senhores ouviram isso? Então, vamos colocar os pingos nos is. Vamos dar continuidade. Nós, enquanto defensores, fomos comparados a o quero-quero. Uma ave rapina, muito conhecida no nosso interior gaúcho, folclórica, inclusive uma ave muito distinta, muito considerada, mas é uma ave. E nós, enquanto advogados, fomos comparados a essa ave de rapina, que é o quero-quero. Pasmem, os senhores. Esta é a educação, esta é a galhardia, esta é a investidura de uma promotora de justiça em chamar 2 advogados de quero-quero. Eu não vou generalizar de forma alguma o órgão Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, porque é um órgão extremamente importante, extremamente respeitado e composto por pessoas da mais alta estirpe, dos quais eu tenho muitos amigos. Mas eu lamento que uma pessoa que integre um órgão com esta envergadura chame 2 advogados que estão exercendo, acima de tudo, um munus público de quero-quero. Continuamos, senhores. Aí, a promotora diz que tudo o que foi produzido aqui dentro deste processo é considerado quanto inútil para os advogados. Senhores, o processo, ele exerce uma coisa chamada o princípio da dialeticidade. O que significa isso? Significa que as provas que são produzidas aqui dentro, disso que nós chamamos de processo, elas não são feitas única e exclusivamente por uma parte só. Ela é feita por, no mínimo, 2 partes. Quais são? Ministério Público e Defesa. Então, se eu considerasse esse processo como sendo algo inútil, eu estaria inclusive, vilipendiando o meu próprio serviço enquanto advogado. E jamais eu fiz isso e jamais eu vou fazer. O que nós trazemos aqui para dentro, senhores, são visões completamente diferentes da visão sustentada pelo Ministério Público. Mas isso faz parte do processo democrático, dos quais, graças a Deus, todos nós vivemos, e isso faz parte das regras do jogo. Não significa dizer que eu estou menosprezando o poder judiciário ou um processo como
público quer fazer, crer a promotor de justiça. Não tem absolutamente nada de inútil. O que tem são circunstâncias das quais o Ministério Público levanta como sendo existentes de prova e que não são provadas. A obrigação de imputar responsabilidade pela prática de um crime de alguém, senhores, não é da defesa. A obrigação de provar efetivamente a prática de um crime é do Ministério Público. Se houver uma mínima dúvida, por menor que seja, que pairar pela cabeça de vossas excelências, os senhores têm não o dever moral, mas o dever processual de absolver esse rapaz. E sabe por quê? Porque o Ministério Público, que é o órgão encarregado de provar a culpa de alguém que ele denunciou, não conseguiu provar. Eu entendo como sendo algo extremamente apelativo, muito apelativo, dizer para os senhores que não têm um conhecimento jurídico, que se o Luiz Fabiano for absolvido aqui, tudo o que foi feito neste processo está fadado a ficar na impunidade. Que o Luiz Fabiano, se for absolvido, representa uma impunidade ao que ocorreu para o Márcio. Eu digo o seguinte para os senhores, sem medo de errar. A obrigação de demonstrar a culpa do Luiz Fabiano é do Ministério Público. E a morte do Márcio, em momento algum, senhoras e senhores, ela precisa ficar impune. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Basta o Ministério Público querer se convencer, basta o Ministério Público exercer o poder que a Constituição, a nossa lei maior, conferiu a ele, Ministério Público, e oferecer uma nova denúncia para quem efetivamente merece estar sentado aqui e ser julgado pelo crime praticado contra o Márcio, que é oferecer uma denúncia contra o Rejane. É simples. É simples. Essa criança ela vai ser, sim, reconhecida, na medida que o Ministério Público fizer o que ele deve fazer. Se não houvesse mais essa possibilidade, se olha, a partir do momento que o Luiz Fabiano for absolvido, não existe mais meios e formas de nós realmente julgarmos quem deveria ser julgado e fazermos justiça como nós devemos fazer justiça. Oxalá! O quão difícil seria para todos nós aceitar, talvez, a absolvição do Luiz Fabiano. E mesmo assim nós teríamos que, por uma questão de lealdade processual, moral, teríamos que absolver, porque não há prova. Agora, essa criança só vai ficar impune se houver desleixo por parte do Ministério Público. Se houver ego, se houver, acima de tudo, falta de humildade para reconhecer que houve um equívoco em querer denunciar e acusar esse cara, quando deveria ser acusado, quando deveria ser pronunciado, deveria ser julgado e condenado o cara que está em Rosário do Sul, que é o Rejane. Então, senhores, essa justiça, ela pode tardar um pouquinho mais, mas ela pode ser feita.
Eu tenho que dizer outra coisa. A Constituição Federal, que é a nossa lei maior no Brasil, dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos um conjunto de leis. A lei maior, a que prevalece sobre todas as outras leis, se chama Constituição Federal. A Constituição Federal tem um artigo, tem uma norma lá, que diz o seguinte, que o advogado, artigo 133, o advogado é indispensável para a justiça. Sem advogado não existe justiça. E diz o seguinte, que o advogado, ele não tem subserviência a juiz de direito e nem a promotor de justiça e nem a delegado. Não tem subserviência. Nós não somos inferiores a Ministério Público, a magistrado, a delegado, a quem quer que seja. Nós não temos subserviência. E eu, enquanto advogado, ao longo dos meus 22 anos de carreira, e mais de 15 anos só militando na plenária do júri, jamais tive e vou ter qualquer tipo de subserviência em relação a quem quer que seja. O que não implica eu dizer, senhores, que eu seja mal educado, que eu seja grosso. É uma inverdade o que essa senhora aqui disse hoje, com relação aos advogados. De que nós não cumprimentamos ela. Em verdade. Porque ela chegou pela manhã e ela tomou a iniciativa de vir nos cumprimentar. Assim que chegou. E se eu não tivesse cumprimentado ela, porque poderia, e não sou obrigado. Não estou aqui para agradar ninguém. Se eu tivesse me recusado a cumprimentar ela, eu diria. Motivo não me falta. Não vem o caso aqui, porque nós estamos discutindo, inclusive, processualmente, algumas questões. Motivo não me falta. Nunca fiz isso ao longo de 15 anos. Me dou particularmente com juiz de direito, com promotor de justiça, com delegado. Fiz meu mestrado com colegas juízes, promotores, advogados, e nunca tive problema nenhum. E não tenho. Sou delegado da OAB no meu estado. Sou presidente de comissão de prerrogativas. Nunca fui desrespeitoso, ou eu sou combativo. Então eu não aceito vir aqui querer passar uma ideia completamente diferente para vossas excelências. Isso eu não aceito. Em momento algum eu deixei de cumprimentar. Também foi dito aqui que o Luiz Fabiano foi preso e que ele estava drogado no dia. Pasme isso. Drogado. Eu disse que ele foi preso na segunda-feira, pela parte da manhã, por volta do meio-dia, na casa da dona Maria Cristina, que é a bisavó do Márcio. E aí, o promotor de justiça disse, inclusive, que houve relatos do delegado de polícia de que ele estava drogado. Toda e qualquer pessoa que é presa, seja em flagrante delito, que ele não estava, seja por conta de cumprimento de mandado de prisão, que não era o caso também, mas, enfim, toda pessoa que é presa, ela tem que ser submetida a uma coisa que nós chamamos de realização de exame de corpo de delito, para atestar quais são, se a tua integridade física, enquanto pessoa que está sendo presa e conduzida, foi respeitada. Se tu apresenta algum ferimento, se tu apresenta qualquer tipo de situação que a pessoa tem que retratar num documento. Olha, inclusive embriaguez, inclusive drogadição. Não tem absolutamente nada disso. Nada. Mas aí nós temos que passar pelo desalento de ouvir que o Ministério Público, e eu acredito, o Ministério Público como órgão que é, eu acredito nisso. Agora, hoje, no que diz respeito a esse processo propriamente dito, eu desafio dizer que o Ministério Público comprovou uma série de coisas que disse aqui. Entre elas isso. Dando sequência, senhores. Que
o advogado chamou o Ministério Público de Saci Pererê. O que eu me recordo é que o meu colega, na sua fala, fez uma alusão a determinadas crenças e folclores dos quais ele tinha a crença, e ele acreditava. Dentre eles, uma lenda que reza, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, que é do Saci Pererê. Isto não é uma acusação jocosa como é o quero-quero, que visa gritar, que visa brandar para afastar predadores e que vai para outro lugar. Isso é jocoso, isso é vergonhoso. Isso é falta, para mim, de argumentação jurídica. Isso é apelativo. Aí, não entendi o porquê. Talvez como figura de linguagem utilizada pela promotora de justiça, ela se volta aqui para a plateia, cumprimenta uma advogada, e inclusive diz que esta advogada teria dito que faria questão, inclusive, de vir nesta sessão plenária. Pensei eu logo no primeiro momento para prestigiar, inclusive, os trabalhos da defesa, porque normalmente é o que se faz, colegas prestigiando colegas, mas aí por uma questão gestual que talvez eu tenha interpretado mal, consigo pegar a confirmação de que supostamente isso nunca aconteceu aqui, de algum advogado estar obrando em desrespeito com o Ministério Público. Repito, senhores, eu tenho uma longa estrada em Ministério Público, eu tenho uma longa estrada em Tribunal de Júri, e jamais eu me indispus com quem quer que seja. A minha divergência aqui é no campo das ideias. E nunca no campo pessoal. E eu não me valho de plateia, até porque não pode. Porque isso pode ferir, inclusive, a incomunicabilidade dos senhores. Na medida em que eu começar a suscitar aqui reações por parte da plateia que possam desvirtuar o olhar dos senhores, o foco dos senhores, fazendo com que os senhores aportem qualquer manifestação, isso pode ser motivo de nulidade do júri, solução do Conselho de Sentença, por quebra da incomunicabilidade dos jurados. Então, jamais eu vou jogar para a plateia. Eu posso estar sensibilizado, como de fato estou, em razão da morte dessa criança. O Ministério Público falou aqui que faz um mês quase que ininterruptamente está estudando ou está se aconselhando com algum outro profissional para te dar um suporte mais psicológico, ficar mais engajado e não precisar desabar. Senhores, eu desabo com esse processo aqui há 4 anos. Mas eu não preciso vir aqui dizer para os senhores que eu também chorei. Eu choro há 4 anos por causa desse processo. A promotora chora um mês. Mas eu não preciso apelar para o sentimento de vocês. Eu quero prova para condenar ele. É isso que eu quero. Prova. Não provou. Não tem nada de prova. Tem falação. Tem investigação mal feita desde o início. Tem indiciamento por indiciamento. Ah, bom, mas aí vem advogado de fora, e isso é especialmente para mim, acredito eu, porque eu venho de Santa Catarina, em que pese eu seja gaúcho aqui de Santa Maria, nascido e criado em Santa Maria. Mas vem advogado de fora para tentar desprestigiar toda a comunidade alegreta. Senhoras e senhores, eu tenho um grande amigo meu, colega de profissão, meu colega de tribuna, já fizemos vários júris juntos, tá? Que se chama Jader Marques, um criminalista extremamente conceituado, e é filho dessa terra, filho do saudoso. Pai dele foi desembargador do Tribunal de Justiça desse estado. Irmã dele, salvo ledo engano, é professora universitária nessa cidade. Eu respeito
todo mundo, não só dessa cidade, mas em qualquer lugar que eu passo. Eu acredito no potencial de cada um dos senhores. Independente do grau de conhecimento que os senhores têm da vida ou da intelectualidade que os senhores têm. Eu sei que para vocês estarem sentados aqui, vocês são pessoas distintas. E eu acredito nisso. Jamais eu tive a pretensão de vir aqui falar mal de Alegrete ou falar de quem quer que seja. O que eu não consigo conceber e aceitar, e jamais vou me calar, é de que quando as coisas são feitas de forma errada. Aí pode ser o delegado aqui de Alegrete, o delegado de qualquer outro lugar, eu vou falar. E eu tenho a obrigação de falar. E se um de vocês aqui estivesse sendo julgados, o que vocês iriam esperar é que tivesse um advogado que falasse em nome de vocês também. E que apontasse a ferida. Porque a gente não pode botar a goela abaixo uma condenação sem prova. Então eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Jamais eu iria fazer isso aí. E aí, exemplo, talvez, de algumas pessoas, assim como eu, mais quietas, ou talvez pouco carismáticas, eu não tenho absolutamente nada contra ninguém. E não tenho a pretensão de fazer com que a roda deixe de ser roda. Eu não inventei o mundo, eu não sou dono da verdade. Mas eu não sou obrigado a vir aqui e a comungar com uma série de barbaridades que estão dentro desse processo. Não sou. Respeito os senhores. Vocês não precisam decidir justificando absolutamente nada para ninguém. Esse é o poder que a nossa legislação confere a vocês. O voto é secreto. Ninguém vai ficar sabendo como vocês votaram. Não vai acontecer absolutamente nada para vocês, independente de como vocês votarem. A única coisa que eu peço é que vocês votem com consciência. E não votem com a sensibilidade de alguém que não tem argumento e que talvez através do choro queira comover vocês. Eu chorei 4 anos, mas eu não preciso estar chorando aqui na frente de vocês para dizer que o Luiz Fabiano, que o Márcio tem que ser feito justiça para o Márcio. Eu sei que precisa ser feito e eu já dei o caminho que pode ser feito para ser feita justiça para o Márcio. Senhores, terminou o tempo de que o júri era circo, era folclore, que lágrimas, que apelos comoviam o jurado. Júri é coisa séria. É técnica, é prova, é discussão séria. Esse cara pode pegar 40 anos de cadeia. 40, ele já está 4. Ele pode pegar 40 anos de cadeia. No mínimo. No mínimo. Daí para mais. De maneira injusta. De maneira incorreta. O verdadeiro assassino desse anjinho está em Rosário do Sul. Ele tem nome e endereço certo. É só o Ministério Público fazer o trabalho que tem que ser feito. Doutor Tiago. Obrigado, doutor Gustavo. Reitero todos os cumprimentos já exarados. E, primeiramente, complementando o que o meu colega estava dizendo, nós advogados, nós não somos indiferentes à morte do Márcio. Todos nós lamentamos o que aconteceu terrivelmente. E, obviamente, nem por isso eu vou chorar aqui. Respeito quem age de maneira diferente. Mas eu digo para os senhores que eu, quando assumi esse processo, juntamente com o doutor Gustavo, assumi porque primeiro, eu amo o que eu faço. Eu tenho, acredito, vocação para o que eu faço. E sempre procuro fazer da melhor maneira possível e dou combate. E eu acredito que quem confia no meu trabalho acredita que eu vou combater até o final. Mas eu digo para os senhores, não foi nada fácil para mim assumir esse processo. E eu faço aqui uma revelação de cunho pessoal. Se dependesse da minha esposa, eu não passava nem perto desse processo.
E eu não tenho segredos com a minha esposa, que está me assistindo agora. Um beijo para a Eveline. Está lá, torcendo pelo meu trabalho. Porque alguns meses antes do fato ocorrido com o Márcio, eu tive uma perda particular. A minha filha de 9 meses faleceu. Então eu sei muito bem o que é perder uma criança. Eu sei qual é a dor de uma mãe. E eu senti a dor do pai. Então eu gostaria de deixar consignado que, de maneira nenhuma, eu sou indiferente ao que aconteceu, nem o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo me acompanhou nesse período também, que foi muito difícil. E ainda está sendo difícil, depois de todos esses anos. Perder um filho, uma filha, é uma dor que ninguém merece suportar. Não desejo isso para o meu pior inimigo. Apesar de que eu não tenho inimigos. Mas enfim. Gostaria de comentar que foi mencionado aqui que eu vim de outra comarca. Eu não tomo isso como uma ofensa, até porque o meu desejo é fazer jus em cada comarca desse estado, desse país. Se assim a vida me permitir e se assim eu for requisitado. Agora, voltando aqui ao processo, a emenda ficou pior que o soneto. O que justificar que o Fabiano foi algemado porque estava drogado somente corrobora. E que então, se ele estava drogado, algo que as testemunhas que estavam com ele jamais mencionaram, isso aí evidentemente foi uma desculpa do delegado, mas vamos supor que ele estivesse drogado. Aí mesmo que ele não podia ser ouvido. Como é que tu vai tomar o depoimento de um cara que não está em sã consciência, que está drogado, e esperar que ele produza a verdade, então, sobre o efeito de psicotrópicos? Isso só acrescenta a esculhambação que foi essa tomada de depoimento dele. Eu vou repetir. Não existe condução para averiguação no Brasil. Ele não tem mandado de prisão. Não foi preso em flagrante. Eu desafio a me mostrar cadê o auto de prisão em flagrante do cara. Não foi feito exame de corpo de delito, ou seja, ele não estava preso, ele foi conduzido à força. O que aconteceu foi uma ilegalidade. Agora, digo que na janela da minha casa tem um terreno baldio do outro lado da rua, cheio de quero-quero. Fui chamado de quero-quero. Ok, eu acho um bichinho coisa mais linda. O problema é se eu fosse um avestruz que enfia a cabeça no buraco para não ver o problema. Que se recusa a ver essa ilegalidade. E eu desafiei o Ministério Público a me dizer que isso aqui foi legal. E eu continuo desafiando. Eu quero ouvir da boca do... Eu estou me lixando porque disse a Corregedoria. Eu quero que o Ministério Público me diga que ele foi conduzido dentro da lei. O fiscal da lei. Porque quando eu disse que acreditava em que Saci Pererê era uma lenda, é porque o Ministério Público fiscal da lei também é lenda. E foi isso que eu quis dizer. E vou repetir. Se fosse o fiscal da lei, onde é que está a fiscalização disso aqui? Não teve. E eu vou continuar. Porque eu sou quero-quero e não sou avestruz. A tese do Ministério Público implica uma série de consequências. Então, primeiro, se a tese do Ministério Público é verdadeira, de que uma taquarada quebrou os dentes do Márcio e que essa taquarada foi dada pelo Luiz Fabiano. Bom, então eu quero que me explique o depoimento do Riane, que diz que Márcio mordeu a colher tendo quebrado pelo menos um dente. Então ele está mentindo. Aqui ele está mentindo. Quer dizer, vamos fatiar o depoimento dele. Ora ele fala a verdade, ora ele está mentindo. Eu vou ler o depoimento dele de novo. Lá na delegacia, acompanhado do advogado, aquele que ele foi procurar enquanto o Boca Aberta ali estava levando o filho para o hospital. Que no sábado, dia 15/8/20, Márcio passou o dia normal, brincou e se alimentou. O Riane aqui está contradizendo tudo que os médicos disseram. Que uma criança não ia estar brincando, alegre, saltitante, no sábado. Porque, segundo o Ministério Público, ele apanhou na quinta.
Então como é que se explica isso aqui? Como é que a gente tapa esse furo? Ou a gente pretende que isso aqui não existiu, que esse depoimento não vale? Só vale quando o Riane pega o advogado e imputa a conduta para ele. Aí o depoimento do Riane é bom. Agora, quando o Riane fala um troço desse, aí vamos fazer de conta que isso aqui não existe. Vamos fatiar, a gente aproveita o que nos interessa e o resto a gente faz de conta que não está nos autos do processo. No domingo, ao acordar antes um pouco do meio-dia, o declarante disse que ia mudar a fralda do Márcio. Porém, ao ir buscar uma fralda, ouvi um grito do Márcio que caiu ao solo. Uma ova. Esse é o momento. Eu já disse, isso aqui é o momento que ele bateu no guri. Onde o mesmo estava convulsionando, engolindo a língua, tendo o declarante metido a mão para puxar a língua, não conseguindo, então pegou uma colher e conseguiram manter a boca aberta e pegar a língua. E logo o Márcio mordeu a colher, tendo quebrado pelo menos um dente. Mas afinal de contas, foi taquarada ou foi colher? Ele está dizendo que quebrou o dente do Márcio com a colher. Ele está dizendo aqui, mas isso aqui não interessa. O que interessa é a taquarada. Então, o que isso implica? Para acolher a tese do Ministério Público, então essa fala do Riane aqui é mentirosa. Mas afinal, então o Riane está falando a verdade ou ele é um mentiroso? Vamos ter que se decidir. Porque eu não posso dizer que uma hora ele fala a verdade e que uma hora ele mente. E ele está dizendo aqui que o Márcio mordeu a colher tendo quebrado pelo menos um dente. Então essa história de quebrar dente com taquara, afinal, foi a taquara ou foi aqui? Então, para que a tese do Ministério Público seja acolhida, então nada disso aqui que o Riane disse foi verdade. Mas aí ele só fala a verdade, então, quando ele está acusando o Luiz Fabiano, aí ele está falando a verdade. Mas quando ele admite que quebrou os dentes do guri com uma colher, não, aí não é verdade. Vamos fatiar, só nos interessa a parte em que ele acusa o Luiz Fabiano. Aí ele está falando a verdade. Vejam a credibilidade desse depoimento do Riane. Outra coisa interessante. A Maria Cristina e a Telen, avós e bisavós, que não tinham motivo nenhum para proteger o Luiz Fabiano. Elas perderam o neto e o bisneto, respectivamente. Por que motivo? Elas iam dizer que ele foi um pai carinhoso, que nunca bateu no guri. E aí, de repente, nós temos uma mudança de personalidade, porque é isso que vão ter que crer nisso também. Então nós temos que acreditar que o cara que nunca agrediu o Luiz Fabiano, comprovado por testemunhas, de repente, passou a bater no guri de noite, até que ele veio a falecer. Houve uma mudança de personalidade, o cara se transformou num monstro em que nos últimos 3 meses arrebentou o guri a pau. Porque é uma decorrência lógica. Então, se ele não batia, ele passou a bater. Nós temos aí uma incongruência gigante. Porque não é natural uma pessoa que nunca agrediu o filho passe a agredir o filho. E aí, eu fui obrigado a assistir os maiores absurdos que eu vi na minha vida. Vou mencionar algum deles. O Luiz Fabiano tem que ser condenado porque ele tinha um relacionamento extraconjugal com a sogra. E daí? Qual a relevância de quem é que dorme com quem tem a ver com o mérito desse processo? Com a morte do Márcio. Se troca de casal é crime, então o Ministério Público tem que ajuizar uma ação civil pública e fechar todas as casas de swing lá de Porto Alegre. Porque agora virou crime. Vamos fechar tudo e vamos ter uma polícia da moralidade. Adultério não é crime há muito tempo. Mas agora, pelo que eu estou vendo, temos uma polícia da moralidade. Diz que o Luiz Fabiano batia na mulher. Olha, eu não recordo de uma pessoa ter dito isso. Talvez a própria Giane, aquela que entregou o Márcio para se livrar dele e ficar com a criança que estava na barriga. Que deu graças a Deus de quando o Luiz Fabiano levou o Márcio embora, que ela não precisava mais cuidar dele. E nunca cuidou mesmo, né? Dito pela própria mãe e pela própria avó dela. Não sou eu que estou dizendo. E terceiro, para que a história do MP tenha pé e cabeça, nós também vamos ter que acreditar que... Vou pegar aquela foto de novo aqui.
Um minuto. Aqui eu encadernei os antecedentes do Riane. Deu um livrinho. Sarri, calma. Então, vou mostrar uma foto aqui. Então é preciso acreditar que o Riane e a Roberta aceitaram, senhoras, ficar cuidando de uma criança nesse estado. Não, pode ir para fora, Luiz Fabiano. A gente fica cuidando dele, tá tudo numa boa. E que ele entregou o guri nessas condições. Eu vou repetir aqui, evidentemente nós não queremos coroar o Luiz Fabiano como o pai do ano. Até acredito que ele era um péssimo pai. Mas ele não está sendo julgado pelas aptidões da paternidade. Ele está sendo julgado, acusado de ter feito isso aqui. E se foi ele que fez isso aqui na quinta-feira, então... Bom, então o depoimento do Riane não vale nessa balena. Mas o depoimento do Riane foi utilizado para dizer que quem matou foi ele. E aí nós vamos ter que decidir. Afinal de contas, quem é que está mentindo? Quem é que quebrou os dentes? Sendo que o Riane, ele mesmo admite aqui, que quebrou os dentes do guri. Acontece que o Riane admitiu aquilo que ele não podia mais negar. A grande verdade é essa. Porque ele foi pego com a mão na massa, com a colher na boca do guri. Então ele não podia mais negar que tinha quebrado os dentes do Márcio. Mas ele ainda podia continuar negando a autoria. Não, eu não bati. Foi o Luiz Fabiano. Foi ele que bateu. E eu fiquei com o guri alegre e saltitante todo final de semana. E só no domingo é que ele deu um grito e caiu ao solo. É duro de engolir isso aí. É duro de engolir. Então, é isso que está em jogo. Nós vamos ter que decidir. Acatar uma tese tapada de furo, que não, sem explicações, porque não explicam isso aqui. Não explicam. Ficam repetindo. Taquarada, quebrou os dentes, tá, mas isso aqui, para um pouquinho. Márcio mordeu a colher, tendo quebrado pelo menos um dente. Aqueles dentes todos que foram encontrados. Mas afinal, foi colher ou taquarada? Porque se foi colher, então esse aqui não deu taquarada na boca do Márcio. Se ele não deu taquarada na boca do Márcio, corrobora o que disse o senhor Antônio Roberto, aquele pediatra que atendeu mais de 8 mil crianças. Porque também é uma decorrência lógica de que tudo que ele disse vai para o espaço. Nós estamos dizendo, ao acatar a tese do Ministério Público, de que as lesões foram na quinta-feira, de que todas as vezes em que o senhor Antônio Roberto sentou aqui e disse as lesões foram no dia, foram no domingo, as agressões foram no domingo. Então, tudo que ele disse aqui não passa de balela, ele não sabe o que ele está falando, ele é incompetente. Não dá para ter as duas coisas. Nós não podemos dizer que ele é um médico maravilhoso e, ao mesmo tempo, dizer que ele não sabe o que ele está falando. Então, todas essas circunstâncias demonstram a falha acusatória, porque não faltou tempo, esse processo vem tramitando, não faltou tempo para explicar isso aqui. E não foi explicado. E não vai ser explicado. Porque a tese acusatória está igual um queijo suíço. Está faltando. Primeira coisa que o doutor falou aqui, lógica e coerência. Mas cadê a lógica? Como é que eu posso dizer que uma hora o Riane fala a verdade, mas só no que me interessa? Na outra parte ele está mentindo. Sim, porque para ter dado taquarada, então ele não quebrou os dentes com a colher, então ele está mentindo. Na outra parte, sim, aí, beleza, é verdade, isso aí me interessa. Então vamos fatiar, vamos selecionar, vamos ter aqui depoimento seletivo. Aí, automaticamente, o perito é o cara. O doutor Décio é o cara, mas aí o doutor Antônio Roberto é um incompetente. Ele não sabe o que ele está dizendo, porque falou milhares de vezes, em mais de uma oportunidade. Aliás, ele diz isso desde que botou os pezinhos na delegacia, de que as agressões eram do dia. Ele deu uma entrevista no portal, as agressões foram no dia, no domingo. Veio aqui, perguntei uma por uma das agressões no dia. No dia.
Então, mas para acatar a tese do Ministério Público, então, os senhores evidentemente vão ter que refutar tudo que esse senhor disse aqui. Tem que refutar. Não dá para combinar as duas coisas. Não dá para ele estar certo e o Ministério Público estar certo. Não dá. Isso é uma incongruência gritante. Então nós vamos ter que ignorar o que o Riane disse aqui a respeito dos dentes. Vamos ter que ignorar o que o pediatra disse. Vamos ter que assumir, então, que o cara teve uma mudança violenta de personalidade depois que foi morar sozinho com a criança, na casa do Riane. E se fala aqui toda hora no tal do Thiago, Thiago pra cá, Thiago pra lá. Meu colega já deu uma pincelada no assunto, mas assim, ó, esse Thiago aqui, ó, era braço direito do Riane, subordinado ao Riane, empregado do Riane, tá? Responsável pelo tráfico junto com o Riane. E que aqui, em juízo, disse que não gosta do Luiz Fabiano, que tem pavor do Luiz Fabiano. Como é que nós vamos dar crédito para um cara que vem aqui e diz que não gosta do Luiz Fabiano? Será que ele está inclinado a falar a verdade ou ele está inclinado a ferrar o Luiz Fabiano em favor do Riane? E isso aqui ele disse aqui, sentado aqui, ó. Não gosta do Luiz Fabiano. O senhor não gosta dele? Não tem pavor dele. Talvez não com essas palavras, mas está gravado. Excelências, eu vou encerrando a minha fala, dedico mais alguns minutos para o Dr. Gustavo fazer as considerações finais. E sim, eu venho de outra comarca e espero vir mais vezes, desde que eu seja chamado, seja agraciado com a honra de vir defender os direitos de quem não tem voz. E eu lembro aqui Sobral Pinto que dizia, a advocacia não é a profissão de covardes. Quem tem medo, quem se sente constrangido, vai vender milho na praia, cara. Mas não vai advogar na advocacia criminal. Porque tu tá com a responsabilidade da vida de uma pessoa nas mãos. Vai fazer outra coisa. Me despeço e, da minha parte, não guardo mágoas de ninguém. Costumo brincar que nada tenho contra o Ministério Público, inclusive tenho uma irmã promotora. Isso é verdade. Minha irmã mais velha é promotora de justiça. Temos muitos embates, mas concordamos mais do que discordamos. Peço desculpas se, de alguma forma, talvez tenha sido deselegante, mas sempre no âmbito do processo e no afã de defender aquele que me confiou, talvez a missão mais honrosa da minha vida, que é defender um acusado perante o tribunal do júri. Porque nós, advogados, nós somos a última trincheira entre todo o poder do Estado, todo o aparato estatal que quer colocar alguém na cadeia. Nós somos a última trincheira, a última defesa. E eu escolhi essa profissão porque eu vou até o final. Muitíssimo obrigado e passo o restante da palavra ao doutor Gustavo. Doutores, eu já vou terminar, eu prometo ser bem rápido, só para dizer para os senhores que agora, ao final da minha explanação, o juiz provavelmente vai fazer um intervalo, normalmente se faz um intervalo, e depois ele vai esvaziar aqui a plenária, o salão do tribunal do júri, e vai passar para as votações, né? Então, essa dinâmica vai funcionar da seguinte forma, ele vai sentar aqui, vai explicar para os senhores quais são os quesitos, ou seja, quais são as perguntas que vão ser feitas para os senhores. Para nós, enquanto defesa, nos interessa dois quesitos, que diz respeito ao que a gente chama de materialidade e de autoria, tá? Do crime de homicídio. E aí, o primeiro quesito, a primeira pergunta que o juiz vai fazer para os senhores, depois de explicar, obviamente, o quesito, a pergunta, vai ser feita da seguinte forma. Ele vai ler o que eu vou ler aqui para os senhores. No dia 13 de agosto de 2020, uma quinta-feira, por volta das 20 horas, no interior da propriedade localizada na Avenida Caverá, número 2450, bairro Ibirapuitã, em Alegrete, Rio Grande do Sul,
alguém, mediante agressões físicas praticadas contra a cabeça e pernas, causou na vítima Márcios dos Anjos Jacques as lesões descritas no laudo pericial número 132929/2020, que lhe causaram a morte, os senhores votam só sim ou não, tá? É distribuído aqui pelos oficiais de justiça 2 cédulas, com uma cédula escrita sim, a outra cédula escrita não. O voto que os senhores pretenderem, é o que a gente chama de voto válido, provavelmente vai ser passado pela primeira urna. Isso aí fica a critério do magistrado explicar quem é o oficial de justiça que vai recorrer aos votos válidos. O voto de descarte, aquele voto que vocês reputam como não sendo o que vocês querem votar, é colocado depois nesta segunda urna. O que vale é o primeiro voto, aquele que vocês querem votar. Então, diante desta pergunta aqui, deste questionamento, aqui não existe divergência entre a acusação e a defesa. Tá? Então, os senhores podem votar sim. Por quê? Porque aqui não se está dizendo que o Luiz Fabiano matou o Márcio, que ele foi o autor da prática do homicídio. Só esse questionamento aqui é só para dizer que houve a materialidade, houve a morte, né? E isso com base no quê? No laudo pericial. Ok? Então, não existe divergência nesse primeiro quesito, os senhores podem tranquilamente votar sim. O juiz, vocês são em 7, ele vai distribuir 7 cédulas, sim e não. Tá? Doutor? Quando... 1 minuto. Pois não? 1 minuto, só para avisar. 1 minuto. Ah, você já estou terminando. O número, quando der um número, quando der 4 votos, seja para sim ou para não, o juiz encerra a votação, não abre mais os votos, porque aí venceu a maioria, sim ou não. Mas ele vai explicar melhor. Tá? O que nos interessa aqui é o segundo quesito, que tem o seguinte questionamento. O réu, Luiz Fabiano Quinteiro Jacques, foi o autor das agressões físicas praticadas contra a cabeça e pernas? Aqui, a defesa pede que os senhores votem não, porque não foi ele o autor da morte do Márcio. Se os senhores votarem sim, que foi ele o autor, a votação continua e nós passamos para o terceiro quesito, que é o quesito que a gente chama de absolvição genérica, tá? Que vai fazer o seguinte questionamento. O jurado absolve o acusado, sim ou não? Se os senhores entenderem que ele deve ser absolvido, os senhores votem sim, e ele estará sendo absolvido. Se os entenderem que não, o juiz vai continuar a votação e aí ele vai passar para o restante dos outros crimes pelos quais o Luiz Fabiano está sendo imputado. Ok? Então, para nós interessa, no segundo quesito, que vossas excelências votem não, porque, a nosso ver, vossas excelências efetivamente vão estar fazendo justiça. No mais, eu agradeço a compreensão de vocês, peço, eventualmente, escusas por ter tomado um tempo precioso dos senhores, mas é muito importante que vocês votem hoje de acordo com as suas consciências, com liberdade de voto, e que nós possamos efetivamente fazer justiça. Muito obrigado. Doutor, renuncio, eventualmente, o restante do tempo.